explicaçãozinha básica aqui. Eu tô indo fazer uma entrega agora, né, de ovos, mas eu vou falar sobre um assunto aqui que muitas pessoas às vezes têm dúvida, sobre fertilidade e sobre eclosão, tá? Pessoal, não é a mesma coisa, tá? Quando o criatório vende os ovos e diz que precisa ter uma fertilidade para dar uma garantia, não quer dizer eclosão dos ovos. Então não adianta a pessoa pegar e mandar, eclodiu tantos, ou mostrar o ovo quebrado, ou mostrar só os pintinhos que nasceram, né? No caso, que é a parte da eclosão. A eclosão é quando os ovos eclodem, quando o pintinho nasce. O criatório não pode, dificilmente vai se responsabilizar por vários fatores, pessoal. Não tem como a gente controlar a eclosão dos ovos. A eclosão depende de muitos fatores. Por exemplo, se a sua chocadeira acabar a energia da sua residência, no momento em que estiver ocorrendo a incubação, que a incubação é o momento em que os ovos estão dentro da chocadeira ou estão debaixo da galinha, estão incubando para formar aí, ter a formação do embrião e depois ter a eclosão, certo? Então, pessoal, é uma coisa assim que é diferente, tá? Então não adianta vocês me mostrarem o pintinho que nasceu, não adianta mostrar o ovo quebrado, nada disso. O criatório, ele se responsabiliza. Nós aqui, né, tem criatórios que nem isso se responsabilizam, tá? Nós damos garantia de 60% fertilidade. Essa fertilidade é aquele momento em que o galo consegue cobrir a galinha, certo? E o que acontece com os ovos nesse momento de fertilidade? Os embriões começam a se formar. O embrião, na verdade, começa a se formar dentro do ovo. Então, por exemplo, eu vou deixar algumas fotos aqui de ovos férteis, tá? E depois no final eu deixo fotos de ovos que estão eclodindo. Então é assim, pessoal, às vezes você mostra pra mim na ovoscopia que eu peço em vídeo, né? A pessoa coloca lá na luz, em cima da luz do ovo, em cima da lanterninha do celular ou do ovoscópio que tem na chocadeira. Coisa rápida de ser feita, já tem vários vídeos explicando sobre isso. Então às vezes a pessoa mostra pra mim e está lá um pontinho preto dentro do ovo. Aquilo, pessoal, quando está bem preto, significa que o embrião morreu. O criatório se responsabiliza por isso? Pessoal, é claro que não. Ali está fertilizado, então eu já deixo explicado que eu não reponho o ovo que foi fertilizado, porque se o embrião morreu ali, não é culpa minha, não é culpa sua, mas tem vários fatores que pode ocorrer esse tipo de coisa. Como já ocorreu em alguns momentos de vendas, que a pessoa às vezes estava ali com os ovos férteis e não conseguiu a formação do embrião devido a baixa temperatura na chocadeira, ou porque ficou sem energia por alguns momentos em determinadas épocas, pessoal, da incubação. Se você perder a energia da chocadeira, dificilmente você vai ter sucesso na eclosão, tá? Por exemplo, os 7 primeiros dias de incubação é muito importante que não fique sem energia. O embriãozinho, na verdade, nesse tempo, provavelmente ele vai morrer, tá? Ele tá muito no início ainda, tá começando a formação, então ele pode morrer. E depois, no final da incubação, quando estiver próximo da eclosão, também a mesma coisa, pessoal. Se o pintinho ficar sem energia elétrica, né, no caso, sem o aquecimento da chocadeira ou sem o aquecimento da galinha, por exemplo, por alguma eventualidade, sua galinha sair do ninho, nesse período também é muito complicado ele sobreviver, tá? Então é assim, mais ou menos no meio da incubação é mais provável que o seu pintinho sobreviva, né? O embrião sobreviva a, por exemplo, uma falta de calor, alguma coisa. Vocês podem perceber que às vezes tá sendo incubado numa galinha e a galinha sai do ninho. Normal, nessa época, normal ela sair, vai se alimentar, toma uma água.
faz as necessidades dela e volta para o ninho novamente. Você vai perder o embrião? Não, pessoal, esse processo não. A própria galinha sabe disso. Perceba vocês que no início elas ficam no ninho o tempo todo, e no final da eclosão, né, no final da incubação, elas também ficam no ninho o tempo todo. Mas eles já têm essa coisa aí de ficar no comecinho, não sai de jeito nenhum do ninho, no final também não sai de jeito nenhum do ninho, tá? Então na chocadeira funciona do mesmo jeito. Então, você perder energia no começo ou perder energia no final, perto de nascer, provavelmente você vai ter dificuldade. Às vezes no final, pessoal, você pintinho até nasce, mas aí passa alguns dias, ele tem aí uma pneumonia, alguma coisa assim, porque ele precisava muito do calor para nascer e não conseguiu. Então, voltando ao assunto lá, então vamos lá, a incubação, certo? Que você coloca os ovos para incubar, para ter todo o processo, o desenvolvimento do embrião até o nascimento. Então, pessoal, nesse meio tempo que é a questão da fertilidade, você vai ver nos ovos lá fazendo a ovoscopia. Então, por isso que eu falo, me manda a ovoscopia com 12 dias, para eu saber como estava certo o desenvolvimento do embrião ali dentro, tudo certinho, dentro da chocadeira, ou mesmo que estiver sendo incubado pela galinha. Então, quando vocês forem fazer a ovoscopia, pega o ovinho, coloca na luz, mas gira ele de todos os lados e faça isso no escuro, pessoal, para que o vendedor, no caso eu, ou outro criatório, consiga ver nitidamente o que está se passando dentro do ovo, tá? Para que a gente possa realizar aí a garantia de tudo que foi combinado antes da compra, tá? Então a gente nunca vai deixar a pessoa na mão, a gente não deixa na mão. Mas eu acho que assim, existe vendedores pilantras e compradores também. Então, a transparência é o segredo da negociação, da boa negociação, tá? Então, da minha parte, eu ofereço a garantia de 60%, caso não tenha, né, a fertilidade. Eclosão nós não garantimos, porque depende de muitos fatores, como eu já disse no começo do vídeo. Mas então eu faço a minha parte, peço a ovoscopia, o comprador me manda a ovoscopia, eu como vendedor analiso e falo, olha, eu vou te enviar novamente. O SEDEX sempre por conta do comprador, sempre, nunca vai ser por conta do vendedor, a não ser que quando que eu reponho todos os ovos, vamos supor, enviei pelos correios, teve uma quebra muito grande. Já aconteceu? Já aconteceu, é difícil acontecer, mas já aconteceu. Aí eu pegar e falar, não, amigo, eu vou repor esses ovos para você, porque realmente você teve uma quebra muito grande. Detalhe, pessoal, quando você está comprando comigo, você não está comprando 15 ovos, você está comprando uma dúzia, 12 ovos. Os 3 ovos eu envio de brinde, tá? Por que eu envio esses 3 ovos de brinde? É porque eu não vou dar garantia? Não, pessoal. Esses 3 ovos de brinde é como se fosse uma garantia antecipada de possíveis quebras que o correio pode ocasionar aí no transporte. Então, por isso que eu coloco 3 de brinde. Então, são 12 ovos que você está comprando, mais 3 de brinde que o criatório oferece. Beleza, pessoal? Espero ter deixado bem claro. Eu sempre estou fazendo vídeo para ajudar. Ajuda também as pessoas que às vezes querem começar a iniciar na criação e tem uma ideia de como fazer e como explicar também para o comprador. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa tarde. Deixa eu correr que eu tenho entrega para fazer hoje. Valeu!